Salve Maria Imaculada, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Voltei depois de muito tempo aqui sem postar vídeos aqui pro YouTube, mas voltei para fazer uma série de vídeos, na verdade, né? Uma série de vídeos sobre demonologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a demonologia católica. Eu senti a necessidade de falar sobre isso porque nós estamos nos aproximando agora do acampamento de cura e libertação aqui na cidade de Bela Cruz. Vai acontecer dia 26 e 27 de outubro. Você que está vendo esse vídeo no lançamento tem a oportunidade de participar. Lógico, se você mora aqui perto, se você tem condições de vir para a nossa cidade. E pensando um pouquinho nessas realidades de cura e de libertação, eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho para vocês sobre a demonologia, né? O que é o estudo dos anjos e, consequentemente, dos demônios, e entender um pouquinho como eles podem atuar nas nossas vidas. Como base para esse vídeo, eu estou usando o livro do José Antônio Sayers, que é esse, Demônio, Realidade ou Mito, para a gente dar a introdução a essa aula 1. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer no formato de curso. Essa vai ser a nossa primeira aula e a gente vai falar justamente sobre isso. Será que o demônio ele existe? Será que ele é uma realidade ou ele é um mito? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje, no vídeo de hoje. Você que está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, porque para que a gente vença a tentação, para que a gente vença o inimigo, é necessário que a gente conheça ele. Então, pensando nisso, quanto mais a gente conhece, mais a gente se defende, né? E para a gente começar bem, eu convido você agora nesse momento a baixar um pouquinho a sua cabeça e rezar comigo uma Ave Maria, para que Nossa Senhora passe à frente e desvie toda a confusão do inimigo a respeito desse tema. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para a gente introduzir o tema, né, principalmente essa pergunta, né, se o demônio ele é uma realidade ou ele é mito, é importante que a gente entenda o seguinte: para nós católicos, o demônio ele é uma realidade incontestável. O que eu quero dizer com isso? Que quem é católico acredita naquilo que a igreja professa. E a igreja professa a existência do demônio. O diabo e seus demônios são, de fato, uma verdade de fé. É um dogma cristão, né? Então, se a gente é cristão católico, devemos acreditar no diabo e em seus demônios. E, na realidade, fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe é exatamente aquilo que ele quer, né? Satanás ele acha ótimo quando você acredita que ele não existe, que o inferno é uma fantasia, que, de fato, não existem demônios que estão tentando, que estão influenciando o nosso meio. É tudo que ele deseja, que a gente de fato acredite nessa mentira. E aqui é importante a gente entender que Satanás é o pai da mentira. Então ele está sempre tentando nos enganar a todo momento. Ele vai usar de todos os recursos para isso. Um deles é o mundo em que nós estamos inseridos. Então você vai ver ao longo do tempo, e a gente já observa isso com muita clareza na sociedade em que a gente vive, no mundo em que a gente vive atualmente, as pessoas cada vez mais se distanciando da ideia de que existe o demônio, de que existe o inferno. E na verdade é exatamente isso que ele quer que você pense. Satanás e seus demônios existem e estão atuantes no mundo para perder as almas. Então é necessário que você conheça essa realidade, para que você se salve, para que você evite as ciladas de Satanás, para que você entenda a forma como ele age. E aqui é importante a gente diferenciar dois caminhos que são perigosos, tá? O primeiro é achar que tudo é o demônio, que tudo é culpa de Satanás, tudo está acontecendo por causa de Satanás. Ou se acontece um problema na sua casa, você já acha que aconteceu um malefício, já acha que alguém colocou uma maldição sobre a sua casa, você já acha que Satanás está ali vivendo do teu lado, e não é bem assim. Então esse é um dos extremos. E o outro extremo é achar que não existe Satanás, que tudo a psicologia explica, que a natureza explica. E aqui é outro caminho muito perigoso, porque de fato Satanás existe. Satanás e seus anjos são atuantes no mundo em que a gente vive.
eles estão influenciando o caminho que a nossa sociedade leva, eles estão influenciando muitas coisas na sociedade e é importante que a gente conheça e entenda para que a gente não seja pego desprevenido. Tão verdade é que a igreja considera isso uma verdade de fé, que se a gente abrir no catecismo, lá no número 2851 vai dizer o seguinte: nesta petição, e aqui a gente está falando do Pai Nosso, ele diz que nessa petição o mal não é uma abstração. E aqui que a gente vai com o catecismo, perceba que ele está usando mal com M maiúsculo. Então, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Então, perceba que para nós católicos, quando a gente reza o Pai Nosso, quando a gente fala lá no finalzinho, livrai-nos do mal, nós não estamos falando de um mal abstrato, de um mal que ronda o mundo, mas a gente está falando especificamente de Satanás. Ele que é o mal em pessoa. Então perceba que, se você é cristão católico, e aqui eu quero que isso fique muito claro, se você é cristão católico, você precisa entender que Satanás existe. Não só existe, como é uma verdade de fé, a igreja crê e atesta a sua existência, e quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos rezando, clamando para que Deus nos livre das amarras de Satanás. Além disso, para que a gente entenda de forma ainda mais profunda, é importante a gente entender a natureza, né, de Satanás, né? Entender o que de fato ele é. Porque muita gente pode pensar que ele é o inimigo de Deus, que ele é um Deus ao inverso, né? Quando na verdade Satanás é uma criatura de Deus, né? E para Deus não existem inimigos, não existem rivais, certo? Ele é o nosso inimigo. Certo? Ele é o inimigo da humanidade. Ele está aqui tentando matar, roubar e destruir. Ele está tentando contra a nossa alma. Então, de fato, ele é nosso inimigo. Mas não é inimigo de Deus. Ele é uma criatura de Deus infinitamente inferior a ele. Certo? E, portanto, a gente precisa enxergá-lo como uma criatura e não como um inimigo de Deus. Lá no número 391 do Catecismo, vem dizer, a gente tem uma citação, na verdade, né, lá do Quarto Concílio de Latrão, que fala o seguinte: com efeito, o diabo e outros demônios foram feitos por Deus, criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Ou seja, veja que o diabo, né, Satanás, foi criado por Deus, em essência, bom. Ele foi criado bom, assim como todas as coisas que Deus fez, e ele viu que era bom. E quando a gente reza lá o credo, né, a gente atesta que a gente crê que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E quando a gente fala de invisíveis, a gente está falando da realidade espiritual. Dentre essas realidades espirituais, a gente está falando especificamente dos anjos e, consequentemente, dos demônios, que nada mais são do que anjos que recusaram a Deus. Né? Veja que Deus criou os anjos e eles, sendo seres espirituais, são dotados de inteligência e vontade. Mas Deus os criou livre. Né? Ou seja, ele deu para os anjos o mesmo livre-arbítrio que ele deu a nós, seres humanos. E eles tinham liberdade de escolha, ou seja, no momento em que eles foram criados, eles não tiveram de imediato o que a gente chama de visão beatífica. Né? Ou seja, eles não viram a Deus face a face logo no início. Por que eu atesto isso? Né? Na verdade, por que os santos atestam isso? Por que os doutores da igreja atestam isso? Porque se eles tivessem a visão beatífica, ou seja, se eles vissem a Deus, vissem a face de Deus, a glória de Deus seria tão grande, tão imensa, que eles não poderiam rejeitar a Deus. E o que a gente observa é que Satanás rejeitou a Deus. Não só rejeitou, mas pela inveja e pelo orgulho, ele quis ser igual a Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar um pouquinho sobre o doutor Angélico, falar um pouquinho sobre a teologia tomística, né, de São Tomás de Aquino, nas próximas aulas. Então não deixe de se inscrever para você não perder os próximos vídeos da série. Então perceba que os anjos, eles pecaram. E esse pecado dos anjos, né, principalmente o pecado de Satanás, mas ele arrastou junto com ele um terço dos anjos do céu, eles pecaram de maneira irrevogável, porque os demais anjos receberam a visão beatífica. Então o nosso anjo da guarda, por exemplo, ele vê a Deus face a face. Né? Mas essa decisão de Satanás, ela é irrevogável, ele nunca vai ver a face de Deus. Então o pecado, ele é de Satanás e dos seus demônios, é um pecado irrevogável, ou seja, não tem volta, certo? É um pecado eterno, para sempre.
Satanás escolheu rejeitar a Deus e estar longe de Deus, ou seja, estar longe da graça, estar na desgraça. E isso, gente, não sou eu que estou falando, né, da boca para fora, mas são dogmas católicos, tá? São os dogmas angélicos, são os dogmas sobre a existência dos anjos e os dogmas sobre os pecados angélicos que estão lá desde o quarto concílio de Latrão, já determinados pela Igreja. O catecismo ele continua lá no número 394 atestando que a Escritura ela confirma a influência nefasta daquele que Jesus chama de um homicida desde o princípio e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Então vejam, o próprio Cristo foi tentado, certo? Então perceba que se você lê o Evangelho acreditando que Satanás não existe, que ele é uma fábula, que ele é um mito, então você já está lendo um evangelho diferente daquele que foi escrito há 2000 anos. Certo? Então é interessante você perceber isso. Jesus foi tentado. Então perceba que dos três pilares da fé católica, um deles já está aí deixando claro a existência do demônio, que é as Sagradas Escrituras. E vejam que nas Sagradas Escrituras existe uma coisa que a gente chama de múltipla atestação, ou seja, são citadas passagens em que se fala de Satanás e seus demônios diversas vezes. Inúmeras vezes. Na verdade, se a gente for pegar as Escrituras, a gente vai ver que no Antigo Testamento se fala sobre Satanás muito pouco, né? Então tem poucos escritos que citam, né, o anjo caído, a Satanás, em comparação ao Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, Jesus fala disso diversas vezes. E isso acontece devido à natureza pedagógica da revelação divina. Você percebe que no Antigo Testamento, Deus estava educando o povo. Então ele precisava, primeiro de tudo, ensinar que ele era o único Deus. Então, diversas e diversas vezes, Deus prova que ele é o único Deus. Que não existem outros deuses além dele. Para que a gente entenda, e para que o povo de Deus entenda e fique claro, que qualquer outra coisa no plano espiritual está abaixo de Deus. Deus é o Criador. Ele é o único Deus. Todo o resto é criatura. E uma vez que o povo de Deus entende isso, Jesus vem no Novo Testamento e deixa claro que a nossa batalha não é contra os homens, mas contra os principados. A gente vai ver isso no Novo Testamento, nas cartas paulinas, né? Então, a nossa guerra é contra Satanás. É contra os anjos caídos. Além da múltipla atestação, ou seja, das diversas vezes em que a palavra de Deus cita essa realidade, a gente também tem outro ponto, que é a descontinuidade. O que é que eu quero dizer com isso? O povo de Israel esperava um libertador político. Alguém que fosse liderar uma armada contra Roma, né, e libertar o povo de Israel das mãos dos romanos. E Jesus veio e fez algo completamente diferente. Jesus veio e disse assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele veio dizer, olha, a nossa luta não é contra esses homens, não é contra os governos, não é isso. A nossa luta é contra o inimigo do homem, é Satanás, é contra o diabo. E o terceiro motivo, também que a gente encontra nas Escrituras, é a própria identidade de Jesus. Se você tira a existência de Satanás e seus demônios do Evangelho, a salvação perde o sentido. Então a vitória de Cristo na cruz perde sentido. Jesus veio para livrar o homem do pecado, da morte e do diabo. Se você tira essas realidades, perde-se o sentido dos Evangelhos. Portanto, crer em um Jesus que não combateu a Satanás é crer em um Jesus diferente do que está escrito lá nas Sagradas Escrituras. E durante a história, muitos teólogos tentaram explicar uma realidade em que Satanás não existisse, que ele na verdade era uma metáfora, era uma figura de linguagem, dentre eles o próprio e o mais famoso, né, que era Rudolf Bultmann. Ele que dizia que nos tempos atuais em que a gente tem a ciência, em que a gente tem a tecnologia, acreditar em Satanás é um retrocesso, né? E vejam, é exatamente isso que Satanás quer. Então nós não podemos cair na cilada de Satanás, de achar que ele é uma figura de linguagem. Além de tudo isso, se Satanás fosse um mito, Jesus poderia muito bem ter dito isso.
A exemplo da passagem em que acusam ele de expulsar demônios com a ajuda de Beelzebul. Vejam que naquela hora Jesus poderia muito bem ter dito: não, eu não expulso por Beelzebul porque Beelzebul não existe. Mas não é isso que ele faz. Se você abrir comigo lá em Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28, você vai ver que está escrito o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. E nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que essa passagem ela é narrada em 3 dos 4 evangelhos. Então, não há dúvida que essa fala, né, foi proferida por Jesus, historicamente. Né? Então, não há dúvida que, de fato, Jesus atestou que Satanás existe. Além disso, a gente pode também dizer que a tradição da igreja sempre acreditou na existência do demônio, né? À vista do próprio Concílio de Latrão e os dogmas angélicos que fazem parte do depósito da fé da nossa sagrada tradição e do nosso sagrado magistério, uma vez que foi o Papa e os bispos reunidos em um concílio que determinaram esses dogmas. Então, os nossos 3 pilares, tanto o magistério, quanto a tradição, quanto as sagradas escrituras, atestam que isso é uma realidade de fé. Então, meu irmão, se você até agora acreditava que Satanás era um mito, que ele era uma figura de linguagem, que ele não existia, meu irmão, sinto lhe informar que ele não só existe, como ele está tentando perder a tua alma. Então é importante que você, primeiro, conheça. Segundo, saiba como agir diante dessa realidade. E é para isso que a gente vai fazer esse curso de Demonologia Católica. Você é nosso convidado para se inscrever nesse canal e assistir os próximos vídeos. Em breve eu vou lançar a aula 2, falando um pouco mais sobre a natureza angélica e falando também sobre as ações ordinárias e extraordinárias. Dentre elas a tentação, mas também a gente vai falar sobre a possessão demoníaca, a gente vai falar sobre a infestação, a gente vai falar sobre a vexação, sobre a obsessão, a gente vai falar sobre tudo isso para que você de fato entenda e saiba de maneira prática como agir para se livrar das ciladas de Satanás. Deus abençoe você, nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser, e você é nosso convidado a participar do acampamento de cura e libertação que vai acontecer nesse final de semana, você que está assistindo aí no lançamento, dias 26 e 27 de outubro, lá na quadra do Instituto Imaculada Conceição, aqui em Bela Cruz. Você é nosso convidado, não deixe de participar, você e toda a sua família. Nós nos vemos na próxima e tchau! Vou deixar o link dos livros que a gente utilizou aqui na descrição.